Bem-vindos à primeira aula do meu canal. Eu sou o professor Magno Augusto e o primeiro conteúdo do plano de estudos tutorados do primeiro ano que nós vamos estudar vai ser Estados físicos da matéria, substâncias e misturas. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem aí nos comentários sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo dos vídeos para as próximas aulas. Também ative um sininho para que o YouTube avise a vocês dos novos vídeos que vão aparecer aí no meu canal, das aulas que eu vou postar ainda nessa semana e nas próximas. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. Pessoal, vamos começar aí então falando dos estados físicos da matéria. Eu acredito aí que no conteúdo de ciências vocês já devem ter iniciado o estudo sobre os estados físicos, que a matéria que nos cerca, ela pode estar em três estados físicos, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Aqui nessas imagens podemos ver o exemplo da água. A água no estado sólido é o gelo, a água no estado líquido, que está aí na temperatura ambiente, não é? E no estado gasoso temos o vapor de água. O que vai diferenciar um estado físico do outro, ou que será possível transformar de um para outro, será em relação à energia e à proximidade dessas moléculas. Vocês estão vendo aqui que a proximidade está uma setinha crescendo da direita para a esquerda? Por quê? Quando você está no estado sólido, as moléculas da substância elas estão o mais próximas possíveis umas das outras. E elas têm uma baixa energia cinética. Energia cinética está relacionada aí com o movimento dessas moléculas. Então, no estado sólido, elas se movem com uma velocidade baixa, estão bem próximas umas das outras. À medida que você vai aumentando a energia para poder passar do estado sólido para o estado líquido, o que acontece? Essas moléculas vão ficando cada vez mais afastadas e a energia cinética delas vai aumentando, ou seja, a velocidade com que essas moléculas se movimentam. Fornecendo então mais energia, o que acontece? No estado gasoso, as moléculas estão bastante afastadas, por isso que na proximidade aqui elas não estão próximas, mas sim muito afastadas e com uma energia muito alta. Ou seja, as moléculas no estado gasoso elas se movimentam com uma elevada velocidade e, portanto, apresentam grande energia cinética. E isso faz com que esses três estados físicos tenham algumas características diferentes. Por exemplo, o estado sólido ele apresenta forma e volume constantes. Se você pegar, por exemplo, um sal de cozinha, você pode ver que aquele cubo pequeno que forma um pedacinho, um cristalzinho de sal, ele tem uma forma e tem um volume bem definido. Um cubo de gelo, por exemplo, também. No estado líquido, o que já vai mudar? Nós vamos ter uma forma que é variada e o volume constante. Essa forma variada, por exemplo, se você pegar um líquido, a água, colocar ela num copo ou numa garrafa, o líquido vai assumir a forma do recipiente que ele vai estar contido. Entretanto, o volume desse líquido vai continuar o mesmo. Você colocar 1 litro de água em um copo, 1 litro de água em uma garrafa, vai continuar sendo litro. O volume não muda, o que muda é apenas a forma. Em relação ao estado gasoso, nós teremos que tanto a forma quanto o volume podem variar. Você pegar um gás, você pode confinar ele dentro de um cilindro de qualquer tamanho, não é? E você também pode pressurizar esse gás, fazendo com que o volume dele diminua. Ou seja, tanto a forma quanto o volume de um gás vão variar, beleza? Pessoal, falando agora das mudanças de estado físico, eu acredito que vocês já devem estar familiarizados com esses nomes também. Se não tiver, é bom estar, ok? Vendo aqui o exemplo da água novamente, passando aqui do estado sólido para o estado líquido, temos o processo de fusão.
Isso aqui seria, por exemplo, quando o gelo está derretendo. Passagem do líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização, que vai ocorrer de 3 formas diferentes, beleza? A gente vai ver no próximo slide isso aí. Que seria o caso aí quando você tem uma roupa molhada no varal, que a água que está ali, ela vai evaporando com o tempo, passando do estado líquido para o estado gasoso. O inverso, a volta do gasoso para o líquido, já é chamado de liquefação ou condensação. São sinônimos, beleza? Um exemplo aí de condensação, quando você coloca um líquido que está bem gelado no copo, você percebe que a parte de fora fica meio suada assim, não é? Está molhada. Por que que isso acontece? O copo ele vai estar numa temperatura mais baixa e isso vai fazer com que o vapor de água que está próximo ali, que está no ar mesmo, condense a superfície do copo, deixando a parte externa dele molhada. Em relação à passagem do estado líquido para o sólido, é chamada de solidificação. O exemplo disso aqui é quando você vai fazer gelo, não é? Coloca água lá na forminha e coloca na temperatura mais baixa, no congelador. Vai ocorrer o processo de solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido. Em relação à sublimação, já seria a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Um exemplo disso aqui seria o gelo seco. Quando tem aquelas bebidas que sai aquela fumacinha branca, aquilo dali é o gelo seco. O gelo seco ele já passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, beleza? E esse processo é chamado de sublimação. O processo contrário do gasoso para o sólido pode acontecer também. E em alguns livros aí é chamado de ressublimação, beleza? Pessoal, como eu falei para vocês, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela pode ocorrer de 3 formas. A primeira dela é a evaporação. A evaporação ela é considerada um processo lento de vaporização que vai ocorrer na temperatura ambiente. É o exemplo que eu coloquei, que eu falei com vocês, da roupa secando no varal. A roupa que ela está molhada, ela vai ter água no estado líquido e na temperatura ambiente, essa água ela vai evaporar, beleza? Independente de estar no sol ou não. Por exemplo, dentro de um apartamento, mesmo se não estiver batendo sol, a roupa ela vai secar, ok? Porque o processo de evaporação ele vai ocorrer na temperatura ambiente. Agora, se você colocar essa roupa no sol, o que vai ocorrer é que a evaporação ela será realizada de forma mais rápida, beleza? Um outro processo aí de vaporização, que também é passagem do líquido para o gás, é chamado de ebulição. A ebulição ela já vai ocorrer de forma brusca, como podem ver aqui na imagem, e na temperatura de ebulição da substância. E também esse processo ele é acompanhado aí de agitação e formação de bolhas. O exemplo disso aí é quando você coloca uma água para ferver no fogão. Você pode observar que quando ela começa a ferver mesmo, né, que é essa liberação aí de bolhas, essa agitação, quer dizer que a água atingiu a temperatura de ebulição dela, que é a temperatura da água pura ao nível do mar é de 100 graus. Então, atingindo 100 graus, o que acontece? Processo de ebulição. Essa passagem do líquido para o gás também pode ocorrer através da calefação, que aí já seria um processo de vaporização praticamente instantâneo, quando você tem um líquido que toca uma superfície bem quente, que dá até aquele barulhinho, né? Aquele tss. Você já deve ter observado isso quando você pega uma panela quente e deixa cair água sobre ela. Ocorre aí um processo de vaporização que é bem instantâneo, bem rápido, e chamado então de calefação. Passando agora para falar das substâncias simples e compostas, primeiro vamos falar o que seria uma substância quando está sozinha, que é chamada de substância pura. Uma substância pura ela é formada pelo mesmo tipo de molécula, ok? E essa substância pura ela pode ser uma substância simples, quando você tem o mesmo elemento químico, por exemplo, a molécula de H2 é formada por 2 átomos de hidrogênio, molécula de N2 por 2 átomos de nitrogênio, e assim por diante. Se tiver apenas um elemento químico, você vai ter uma substância simples. Agora,
uma substância composta, ela é formada por elementos químicos diferentes. Por exemplo, a água, que tem forma H2O, ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tem elementos diferentes, é classificado como substância composta. O CO2, que é o gás carbônico, é formado por quais elementos? Carbono e oxigênio. Um carbono, 2 oxigênios, beleza? Podemos ver isso aí na forma dos modelinhos, né, de esfera. Quando você tem aqui, por exemplo, a molécula de hidrogênio, que é H2, você tem 2 hidrogênios ligados, que são essas bolinhas brancas. Nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio ligados, representado aqui por 2 bolinhas azuis. Uma substância composta agora, que é o HCN, tem o hidrogênio ligado ao carbono, ligado ao nitrogênio. A água, um oxigênio ligado a 2 hidrogênios, beleza? Pessoal, em relação às substâncias puras e também às misturas que vamos ver nos próximos slides, uma coisa que é muito importante é saber interpretar um gráfico desse tipo, que é um gráfico de aquecimento, ou curva de aquecimento, beleza? Então, nós vimos lá que na substância pura, ela é formada pelo mesmo tipo de molécula ou substância. Por exemplo, água pura ou água destilada. Quando você passa a água por um processo de destilação, você consegue separar somente a água, ok? Você pegar a água de uma garrafinha de água mineral, ela não é uma água pura. Ela é purificada, que tem significado diferente, tá? Falar purificada quer dizer que ela está limpa própria ali para consumo. Agora, água pura ou destilada, melhor até o termo destilada, quer dizer que você tem apenas a molécula de água, ok? A gente vai ver exemplos aí para frente. O que nós temos que entender de uma curva de aquecimento, inicialmente, como é aquecimento, vai começar de uma temperatura mais baixa até uma temperatura mais alta. Então, sempre o gráfico começa aqui de baixo. Então, aqui ó, nós temos o gráfico de aquecimento do gelo, que é da água, não é? O ponto de fusão do gelo ele é de 0 graus, ou seja, vai passar do sólido para o líquido apenas nessa temperatura. Então, começando aqui numa temperatura inferior a 0 graus, o estado sólido nessa primeira parte do gráfico, desculpem, o estado físico nessa primeira parte do gráfico, nessa primeira subida aqui, é apenas o estado sólido, beleza? Que é só gelo. Chegou na temperatura aí de 0 graus, que é o ponto de fusão. Se vai ocorrer a fusão, vai começar a ter a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, nesse primeiro aqui patamar, onde você tem essa temperatura constante, você vai ter quais estados físicos? Sólido mais líquido, beleza? E por que essa mudança de estado ela ocorre a temperatura constante? Porque à medida que você vai subindo aqui nesse gráfico, você está fornecendo energia ao sistema, beleza? Nesse início, a energia ela está sendo utilizada para aumentar a temperatura do sistema. Chegou na temperatura de 0 graus, o que ocorre? A energia agora ela é utilizada para promover a mudança de estado físico, para afastar as moléculas. Por isso que a temperatura aqui se mantém constante, pelo menos aí no caso da substância pura, não é? Terminada a fusão, todo sólido já virou líquido. Então, nessa segunda subida, a gente vai ter o quê? Estado líquido. Chegou lá agora na temperatura de 100 graus, que é o ponto de ebulição da água pura. Se está entrando em ebulição, está começando a formar gás agora nessa região, não é? Então, nesse segundo patamar, a gente vai ter os estados líquido e o estado gasoso. Terminou a fusão nesse ponto, todo o líquido se transformou em gás. A partir daí, então, a temperatura volta a aumentar e temos apenas o estado gasoso, beleza? Então, o que é importante mesmo aqui para vocês entenderem desse gráfico, que é o gráfico de aquecimento de uma substância pura, é que as duas mudanças de fase elas vão ocorrer a temperatura constante. Tanto a fusão quanto a ebulição, vocês podem ocorrer que elas ocorrem numa temperatura constante. Se tem um patamar nesse gráfico, beleza? Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre as misturas. Nós vimos lá que quando a gente tem uma substância pura, a gente tem apenas um tipo de substância ou componente, beleza? Agora, em relação a uma mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias.
que estão juntas, não é? Formando, como o próprio nome diz, uma mistura. E essa mistura ela pode ser do tipo homogênea, onde você tem apenas uma fase. Fase é apenas um aspecto, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma mistura aqui de água e sal, você pegar o sal, uma pequena quantidade de sal, adicionar na água, ele vai se dissolver na água, não é? Nós temos uma mistura aqui? Temos duas substâncias. Só que essas duas substâncias formaram apenas uma fase, apenas um aspecto, certo? Por isso ela é classificada como o quê? Mistura homogênea. O que é diferente quando temos uma mistura classificada como heterogênea, que aí já teremos duas ou mais fases, ou seja, dois ou mais aspectos que a gente consegue diferenciar. Fazendo a mistura aí da água com óleo, essas duas substâncias elas não se misturam. A água que ela é mais densa fica embaixo e o óleo que é menos denso fica na parte de cima. Ou seja, aqui nós temos o quê? Duas substâncias e duas fases. Se temos duas ou mais fases, esse sistema, essa mistura, vai ser classificada como heterogênea. Pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios para vocês treinarem a questão de conseguir identificar quantos componentes e quantas fases tem em cada um desses sistemas. Por exemplo, água pura. Água pura, como eu falei com vocês, vai ter somente a água, não é? Se tem apenas um aspecto, temos o quê? Um componente, uma fase, beleza? Água mais sal dissolvido. Agora nós temos duas substâncias ou dois componentes. Quando eu falo de substância e componente é a mesma coisa, beleza? Para esse exercício. Temos duas substâncias, dois componentes, só que formou apenas uma fase, um aspecto só. Foi o exemplo que a gente viu anteriormente. Então, nesse caso, nós temos o quê? Dois componentes, uma fase. Próximo, álcool de farmácia. Temos uma mistura aí de álcool mais água. Nesse momento aí, como nunca, né? O álcool está sendo extremamente requisitado aí para poder conseguir eliminar o vírus aí de superfícies. O álcool de farmácia ele é uma mistura aí, tem uma proporção correta de álcool e água. Como o álcool se mistura com a água, temos duas substâncias, dois componentes e uma fase só também, beleza? Ar atmosférico, que é o ar aí que nós respiramos. Coloquei aqui quatro substâncias diferentes aqui, ó, o N2, O2H2 e a R, beleza? Então temos quatro componentes, quatro substâncias. E quantas fases? O ar atmosférico forma uma fase só, não é? Então temos aí quatro componentes, uma fase. Água mais gelo. Preste atenção agora. O gelo também é água, só que está no estado físico diferente, certo? Quando você mistura água com gelo, você vai ter apenas um componente, porque você só tem água, e vai ter duas fases. Uma fase é água líquida e a outra fase é água sólida. Ou seja, um componente, duas fases. Água mais óleo. Temos aqui dois componentes, duas substâncias diferentes. Como eles não se misturam, formam duas fases diferentes. Dois componentes, duas fases. Água mais areia, da mesma forma. Substâncias diferentes, dois componentes, não se misturam, formam duas fases. O próximo, água mais sal mais areia mais gelo. Cuidado, hein? A água e o gelo é a mesma substância, o mesmo componente, tudo é água. Então, na água e no gelo temos um componente, mais o componente do sal, mais o componente da areia. Três componentes, quantas fases agora? A água ela vai se misturar com sal, beleza? Formando um componente. A areia será outro componente, desculpe, outra fase, e o gelo também outra fase. Resumindo, então, temos três componentes, três fases. Quais seriam os três componentes? Os três componentes seriam água, sal e areia, e as três fases seria uma fase seria de água e sal, a outra fase de areia e a outra fase de gelo. Pessoal, sempre fazer algum desenhozinho aí quando você estiver resolvendo o exercício ajuda bastante, fazer um esqueminha, tá? É melhor para visualizar. Passando aqui para o último exemplo, que é a barra de aço, ela é formada por ferro e carbono. Temos aqui duas substâncias, não é? Dois componentes e formam uma fase só. Quando você pega uma barra de aço, você consegue enxergar apenas um aspecto. Tem apenas uma fase, mas ela é formada por
dois componentes, beleza? Pessoal, anteriormente nós vimos aí o gráfico de aquecimento de uma substância pura. Agora nós temos que conseguir diferenciar uma substância pura de uma mistura através desses gráficos também. Eu falei com vocês aí que uma mistura ela é formada por duas ou mais substâncias. Por exemplo, se a gente tiver aqui ó, o gráfico de aquecimento de uma mistura de água e sal de cozinha. Em relação àquelas regiões, teremos as mesmas regiões no gráfico. Só que vocês podem observar que tanto a fusão quanto a ebulição, elas não apresentam um patamar. Tá vendo que aqui na fusão está subindo e na ebulição também sobe? Ou seja, você vai ter uma temperatura de início da fusão, uma temperatura de término da fusão, uma temperatura de início da ebulição, uma temperatura de término da ebulição, ok? Ou seja, as duas mudanças de fase, no caso de uma mistura, elas vão ocorrer com variação de temperatura. Vocês lembram lá que quando a gente tinha substância pura, tanto a fusão quanto a ebulição, elas ocorriam a temperatura constante, o que não ocorre no caso da mistura, tá? Você não tem esses patamares de fusão e de ebulição. No caso do slide anterior, então, nós vimos que quando nós temos uma mistura qualquer, nós não teremos nem o patamar de fusão, nem o patamar de ebulição. Tanto a fusão quanto a ebulição, elas vão ocorrer com variação de temperatura. Só que você pode ter dois tipos de mistura, tá? Dois casos especiais aí de mistura, que é a mistura chamada de eutética, que ela vai se comportar como uma substância pura apenas durante a fusão. Um exemplo aí de mistura eutética seria uma liga metálica, por exemplo, de aço e bronze. Pegando aqui o gráfico de aquecimento, o que a gente pode observar? Aqui, ó, começando lá, aquecendo lá de baixo. Chegou aqui ó, na temperatura, na fusão, a fusão ela vai ocorrer a temperatura constante, ok? No caso aí da mistura eutética, vai se comportar como uma substância pura durante a fusão, ocorrendo a temperatura constante. Temperatura é esse eixo, é o eixo Y, né, pessoal? Então, a temperatura de fusão, a fusão ela vai ocorrer a uma temperatura constante. Agora, quando chegar na ebulição, ela vai ocorrer com aumento de temperatura. Você não vai ter o patamar constante aqui. Você vai ter um aumento de temperatura, beleza? Então, você vai ter a temperatura aqui no início da ebulição, uma temperatura no final da ebulição, beleza? Então, resumindo aí, mistura eutética, durante a fusão, a temperatura permanece constante, apresenta um patamar, enquanto que na ebulição ela vai se comportar como uma mistura mesmo. O outro tipo de caso especial de mistura que nós temos é chamada de mistura azeotrópica, que ela vai se comportar como uma substância pura apenas durante a ebulição. Um exemplo clássico aí de mistura azeotrópica é a mistura de água e álcool em determinada proporção. O que a gente vai ter lá na curva? À medida que vai aquecendo, chegou aqui na fusão. A fusão ela vai se iniciar numa temperatura e finalizar em outra temperatura, ou seja, vai ter uma faixa de temperatura na fusão. Ela não vai ser constante, não vai ser uma temperatura só. Vai continuar aquecendo. Chegou na ebulição, agora a ebulição da mistura azeotrópica ela ocorre a temperatura constante, temperatura fixa, beleza? E continuou aquecendo, passa aí para o estado gasoso. Então, resumindo, mistura azeotrópica, o que a gente vai ter? Durante a ebulição, a temperatura permanece constante, ou seja, apresenta um patamar. A mistura azeotrópica ela vai se comportar como substância pura apenas durante a ebulição, enquanto que na fusão você vai ter esse aumento, beleza? Ou seja, pessoal, é possível diferenciar graficamente uma substância pura de uma mistura comum, de uma mistura azeotrópica e de uma mistura eutética? Sim, você tem que analisar essas regiões aí da fusão e da ebulição em cada gráfico, ok? Pessoal, para finalizar a aula então de hoje, dessa semana, como atividades, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da semana 1 do plano de estudos tutorados, que é o PET, não é? Que vocês devem ter baixado aí pelo aplicativo. Gostaria também que vocês fizessem quantos exercícios vocês acharem melhor da lista de exercícios 1, semana 1, que eu vou enviar para vocês. São exercícios aí complementares ao PET,
Ah, professor, eu tenho que fazer tudo? É muito exercício? Pessoal, façam quantos exercícios vocês acharem melhor para conseguir compreender bem o conteúdo. Eu sugiro que faça todos, mas se não quiser, faça aí quantos exercícios vocês acharem melhor, beleza? Assistam aí às aulas da Rede Minas ao vivo ou pelo aplicativo. Na quinta-feira aí que está tendo as aulas de Química, ok? Então assistam lá o conteúdo das aulas da Rede Minas. E a partir da semana que vem, vocês vão poder utilizar o aplicativo que vai ter um chat para vocês conseguirem ter o contato comigo e tirarem as suas dúvidas em relação ao conteúdo. Beleza, pessoal? Então aí toda semana eu pretendo fazer um vídeo, uma aula desse tipo aqui para vocês e eu espero que essa aula ajude bastante aí a vocês conseguirem compreender o conteúdo, beleza? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.